Então, exemplo 4.2. E exemplo 4.3 na sequência, que eles falam do mesmo problema, que é o seguinte. Encontre o campo elétrico produzido por uma esfera uniformemente polarizada de raio R. Então é o seguinte, seja uma esfera de raio R uniformemente polarizada. Eu vou dizer então que o vetor polarização ele é igual a um escalar P na direção Z. Tá? Determine o campo desse cara. Se eu tenho P, concorda que imediatamente eu tenho sigma B e rho B, as cargas de polarização? Então, vamos determinar quem é o sigma B. Como é que é o sigma B? Sigma B é simplesmente P escalar N. O N, no caso dessa esfera aqui, onde eu estou representando o eixo Z aqui, o N, a normal, é exatamente o versor ER das coordenadas esféricas. Então isso aqui eu posso escrever como sendo P escalar ER, P apontando na direção Z e o vetor radial, o versor radial para cá, o produto escalar vai ser simplesmente cosseno θ. Então isso aqui vai me dar um P cosseno θ. O rho B, que é menos o divergente de P, ele vai ser zero. Por que dá zero? Porque um vetor constante, a divergência é nula. Quando aplicar derivadas aqui vai dar zero. Então não tem rho B. Ora, esse resultado está me dizendo que o campo ou o potencial gerado por essa esfera é o mesmo que o gerado por uma esfera com uma distribuição de cargas assim, ó. Aqui é zero, né? Esse problema lhe ocorre? Você lembra de ter resolvido esse problema alguma vez ou não? Eu resolvi esse problema para você usando o método da equação de Laplace. Lembra disso? É o problema do capítulo 3, onde eu dizia: determine o potencial gerado por uma esfera polarizada com essa forma aqui. Eu te dava o sigma com essa forma aqui. Lembra disso? Então, é claro que se você está desavisado e tem esse resultado, você substitui o rho B dá zero, isso aqui vai dar zero, e você tem que resolver essa integral aqui. Não é isso? Onde esse cara aqui vale P cosseno θ. Aí você dá um jeito de integrar. Mesmo que você não consiga integrar na mão, você bota no computador e integra isso aí. Mas o problema, em essência, está resolvido, não está? É resolver essa integração para R menor do que o raio da esfera e para R maior do que o raio da esfera. Só que a gente está resolvido esse problema. E a solução encontrada, V interno, vai ser P sobre 3 epsilon 0, R cosseno θ. Para R menor do que R grande. E P sobre 3 epsilon 0 R3 sobre R2 cosseno θ para R maior do que R. Eu estou dizendo, se você integrar essa expressão aqui, você deve encontrar aquele resultado ali.
Só que eu não vou fazer essa integração, até porque ela é bastante complicada. E o campo, esse cara aqui, R cosseno θ, não é o próprio Z? Então esse aqui é o campo uniforme dentro e o campo de um dipolo fora. A gente comentou isso. Esse resultado de uma esfera eletrizada dessa forma aqui gera um campo elétrico assim, ó. Ele é uniforme dentro e um dipolo fora. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Essa linha de campo fechada, tá vendo ela? Essas setas estão corretas ou não? Mas me dê um argumento para que aquelas setas tenham sentidos contrários. Isso é fato. O que você está me dizendo é bastante óbvio, porque se aqui é positivo, aqui é negativo, para aqui eu vou ter assim e aqui eu vou ter assado. É verdade. Eu queria que você pensasse com a luz de uma das equações de Maxwell. Aquela equação do rotacional de E. Quanto vale o rotacional de E na eletrostática? Quanto? 0. A integração desta equação diz o quê? Que a integral no circuito fechado dá 0. Rot E igual a 0 implica que a integral no circuito fechado tem que dar 0 também. E se essas setas tivessem o mesmo sentido, isso jamais aconteceria. Então, a integral aqui deve compensar a integral aqui, concorda? Né? Rot E igual a 0. Portanto, a integral de E dl igual a 0. Entendeu? Se eu tivesse as setas no mesmo sentido, a integral daria diferente de 0, isso não seria um campo conservativo. Deixa eu te dar outro argumento agora para essa configuração de campo. Outro argumento é o seguinte, que é o exemplo seguinte, na verdade. Imagina que eu tenha duas esferas idênticas, uma com uma densidade de carga positiva, uniforme, e a outra negativa e uniforme. Idênticas. Eu faço uma superposição perfeita entre elas. Qual a carga total? 0. Olha só. Eu pego duas esferas idênticas. Esta aqui, o ρ de R' é igual a K, constante. Esta aqui, o ρ de R' é igual a menos K. Uniforme. Se eu fizer uma superposição perfeita das duas esferas, eu não tenho nem carga total e nem dipolo. Se eu superpor as duas esferas e deslocar um pouquinho o eixo uma da outra, eu vou ter a seguinte configuração. Aqui, por exemplo, uma carga positiva. E aqui uma negativa. Concordam? O centro da esfera positiva está aqui. O centro da esfera negativa está aqui. Eu separei os centros por uma distância d. Você lembra do seguinte exercício que nós resolvemos? Quando você superpõe duas esferas com a mesma densidade de cargas com sinal trocado, na região da intersecção, como é que é o campo? Uniforme. É uniforme. Lembra disso? Eu fiz em aula esse problema. E o campo dentro era dado por 1 sobre 4πε0 QD
que sobre R3, onde o R é o raio da esfera. Quem lembra desse resultado? Hã? Toda intersecção. Aqui não. Aqui não. Aqui sim. Mas eu estou pegando esse D muito pequeno, hein? Muito pequeno. Então isso quer dizer que o campo lá dentro é uniforme. Lá fora, lembra que a esfera, fora dela, o campo se comporta como se toda a carga tivesse concentrada na origem? Então, para eu pensar no campo fora, basta eu pensar que agora eu tenho uma carga positiva e outra negativa, separada por uma distância d. Isso é o dipolo. Isso é um dipolo. Que vai gerar exatamente esse comportamento aqui. Dentro uniforme e fora o campo de um dipolo. Olha aqui. Esse problema visto por 3 perspectivas distintas. 1. Solução da equação de Laplace. A gente fez isso na mão. Deu esse resultado aqui. Exemplo 3.9. 2. Usando polarização, matéria polarizada. Campo da matéria polarizada. Eu não resolvi essa integral. Por quê? Porque eu já sei qual é o resultado dela. E 3, uma forma muito engenhosa de determinar essa solução. Né? 2 esferas carregadas com a mesma densidade de carga que é uniforme, só com sinais contrários, dentro dela o campo é uniforme.